Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Começamos hoje a discussão do Orçamento da Região para 2012 e do Plano Regional da Programação do Investimento Público dos Açores, enquadrado nas orientações de médio prazo 2009-2012. Ao longo desta legislatura, a ação do Governo da responsabilidade do Partido Socialista apontou sempre no sentido de garantir níveis elevados de eficiência na utilização dos recursos colocados à sua disposição, bem como na eficácia das políticas com vista à obtenção de resultados determinantes para o nosso desenvolvimento regional. Neste período, a ação do nosso Governo, numa região com uma economia pequena e aberta, teve sempre presentes duas agendas. Uma ligada ao crescimento económico e social, outra para dar resposta às dificuldades introduzidas pela conjuntura externa, quer do país, quer da própria União Europeia, da qual fazemos parte por direito próprio. Foi graças ao rigor das finanças públicas que diversos programas planeados pelo Governo constituíram-se uma única solução para muitas empresas e muitas famílias açorianas. Melhorar as qualificações e as competências dos açorianos, promover o crescimento económico, o crescimento sustentado da economia, reforçar a solidariedade e a coesão social ou promover a qualidade ambiental não foram meros objetivos traçados em início de legislatura. Foram, sim, objetivos que têm sido concretizados através de centenas de ações desenvolvidas em todas as ilhas e em todos os concelhos dos Açores. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Durante este quadriênio, a nossa economia defrontou-se com uma crise internacional que se iniciou com a instabilidade do sistema financeiro norte-americano e com uma crise orçamental resultante da desconfiança dos mercados sobre a estabilidade das finanças públicas de vários países europeus que ainda não se conhece o seu fim, em parte devido à fragilidade das respostas políticas da União Europeia. As implicações destas crises nos Açores e no país são claras. Uma contração das atividades económicas, um esperado aumento do desemprego, uma grave redução do rendimento disponível das famílias, fruto da redução drástica de salários e do aumento dos impostos, como se encontra espelhado no Orçamento de Estado para 2012. Junta-se ainda a esta situação uma grave escassez no crédito bancário concedido às empresas e às famílias, com consequências na liquidez necessária ao normal funcionamento da economia. Nos Açores, em 2007, o sistema financeiro injetou 620 milhões de euros na nossa economia, em 2010 injetou apenas 20 milhões de euros e no corrente ano este valor já é negativo em 67 milhões de euros no primeiro semestre. Se tivermos em conta que o plano de investimentos da região tem rondado os 500 milhões de euros, a nossa economia tem contado com uma verba a menos equivalente a um plano regional. Ao nível do desemprego, a região apresentou no terceiro trimestre de 2011 uma taxa de 11,6%, a segunda mais baixa do país, logo a seguir à região centro, que registrou 9,6%, tendo a Madeira, com uma população semelhante à nossa, alcançado 14,3% e o país 12,4%. Esta taxa, assim como a taxa de empregabilidade, tem sido monitorizada com especial cuidado e empenho pelos serviços de emprego e qualificação profissional. Através daquele inquérito ao emprego, apurou-se também que aquela taxa estão também devidamente identificados os setores económicos que mais têm sofrido com a crise, destacando-se ainda como os mais fragilizados os indivíduos do género masculino e os de mais baixas qualificações. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, membros do Governo, o Partido Socialista, através dos seus governos, soube fazer uma alteração à estrutura do emprego na região. A relação funcionário público-trabalhador do setor privado, que era há apenas 10 anos de 2 para 3, é agora de 2 para 6. Saberemos nós também dar uma resposta à crise de desemprego que vivemos. Esta profunda alteração que foi feita na estrutura do emprego fez com que a população empregada, que era de 86.930 pessoas em 1995,
subisse para 107.537 no terceiro trimestre de 2011, ou seja, que o saldo fosse positivo em mais de 20.000 postos de trabalho. Uma coisa é certa, apesar de termos mais pessoas empregadas, no decorrer deste ano enfrentamos um grave problema ao nível do emprego, com taxas de desemprego que não conhecíamos e com algumas expectativas que continuam a crescer no próximo ano. O plano que agora analisamos e o Plano Regional de Emprego em vigor apontam muitas soluções para a melhoria da empregabilidade, que assentam sobretudo na melhoria das qualificações, porque não temos dúvidas que um trabalhador bem formado, qualquer que seja a sua profissão, é um trabalhador mais protegido. É com este objetivo que o Governo tem vindo a acompanhar os trabalhadores em situação mais frágil, em virtude da sua baixa qualificação, e que podemos apresentar como exemplo os planos de requalificação, como o Reativar. A nossa economia regional também contava com um investimento considerável ao nível das nossas autarquias, que apresentou só em 2010 uma redução de 12,4%, decréscimo que se vai acentuar no corrente ano. Assim, as políticas orçamentais, económicas, financeiras e sociais nos Açores para o próximo ano terá que ser feita no quadro das nossas disponibilidades financeiras, que terá que articular as medidas do memorando de entendimento assinado entre o Governo da República e as instituições financeiras, bem como com objetivos de desenvolvimento e modernização inscritos nas orientações de médio prazo, bem como um conjunto de medidas conjunturais necessárias de apoio às famílias e às empresas açorianas. Os documentos agora em análise apontam para a minimização de custos da conjuntura externa, em especial das medidas da inteira responsabilidade do Governo da República. Apontam também para o rigor, para a competitividade e para a solidariedade, aspectos fundamentais para o período que atravessamos. Rigor na afetação dos recursos financeiros, o que tem sido um apanágio dos governos da responsabilidade do Partido Socialista nos Açores, que sempre assumiram que os projetos a desenvolver terão que ser priorizados pela sua fundamentação, pelo seu cabimento e pelo seu financiamento assegurado. O Partido Socialista e o seu Governo sempre souberam justificar o porquê de adiar uma obra ou até de não a realizar. Rigor, que é uma mais-valia no quadro de saneamento financeiro nacional e que é indutor da confiança junto das empresas e das famílias e permite manter projetos de investimento público importantes para o nosso desenvolvimento regional. Rigor, porque permite um aproveitamento integral e cuidado dos fundos estruturais da União Europeia, um dos pilares da sustentabilidade da despesa pública do investimento, quer seja em infraestruturas e equipamentos, quer seja no cofinanciamento dos sistemas de fomento ao investimento privado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, o Governo apresenta a esta Câmara documentos orientados para a competitividade da nossa economia, com políticas sectoriais claras para o turismo, para a agricultura, para as pescas e para a transformação, assentes no investimento de modernização e de ampliação da capacidade produtiva instalada, na adaptação contínua dos sistemas de fomento de investimento privado e na manutenção de sistemas de apoio financeiro, dos quais destacamos as linhas de crédito que têm contribuído para a sobrevivência de muitas das nossas empresas. Só em 2012 serão disponibilizados nessas linhas mais de 20 milhões de euros que suportarão 75% do risco e dos encargos financeiros. Estamos perante documentos que no domínio empresarial não terão apenas uma visão estrita de mera sobrevivência das empresas regionais, que no próximo ano devem ter uma atenção muito especial por parte de todos nós. Antes, aponta para a minimização de bloqueios naturais à sua expansão, à diversificação das suas atividades, contributos importantes para a diminuição das nossas importações e para a potenciação da exportação dos nossos produtos e dos seus serviços. Os apoios à competitividade ao nosso tecido empresarial estão bem contemplados no conjunto de programas dirigidos ao capital humano, porque é através deles, ou através de uma política de formação e de qualificação, que se obtêm ganhos de produtividade e de rendabilidade. A solidariedade e a coesão social são vetores importantes no plano do Orçamento de 2012. As medidas de consolidação orçamental justificam que a região tenha que acrescer às medidas destinadas aos segmentos da população mais vulneráveis ao desenvolvimento, verbas consideráveis e programas de combate a fenómenos sociais como o desemprego, a inatividade forçada ou até a pobreza. A solidariedade e a coesão social não se fazem de medidas públicas isoladas, porque nestes documentos encontram-se inúmeros programas e ações a desenvolver
em articulação com as instituições de solidariedade social, parceiros locais imprescindíveis para o desenvolvimento de políticas promotoras da igualdade de oportunidades e da solidariedade. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, com uma conjuntura económica e financeira nacional e internacional difícil, com uma paralisia do crédito bancário às empresas e às famílias, com uma diminuição drástica do investimento das autarquias e do seu incumprimento no pagamento a fornecedores, ou seja, num quadro macroeconómico muito adverso, o Orçamento e o Plano para 2012 procuram ir ao encontro das necessidades das empresas e das famílias açorianas, não descurando o papel do investimento público. A questão central neste debate não é, pois, se este plano e que este dinheiro é o dinheiro que resulta dos seus impostos, dos impostos que pagam, mas também que este dinheiro é o dinheiro que resulta dos seus impostos, dos impostos que pagam, mas também que este dinheiro é o dinheiro que resulta dos seus impostos, dos impostos que pagam. As famílias açorianas e as empresas neste momento de grande dificuldade para as nossas famílias ou para as suas vidas? Esta é a pergunta que todos os partidos representados nesta Assembleia têm que responder com muita clareza. Este não é o momento de discutir por que razão a obra A não avança em 2012 ou porque o montante B foi reduzido em relação ao ano anterior. Este, sim, é o momento de todos nós percebemos que objetivos mais altos impõem que nos congreguemos em torno de um desígnio, o de ajudar os açorianos a manterem os seus postos de trabalho, o de ajudar os açorianos a arranjarem emprego, o de ajudar os açorianos a suportar melhor os tempos austeros que se aproximam rapidamente. Qualquer partido nesta Casa pode discordar de algumas políticas constantes nos documentos que vamos debater. Esta é, aliás, a essência da democracia e do debate político saudável. Não pode discordar da opção social que estes documentos comportam, como não pode assumir uma postura irresponsável de propor mais do que aquilo que a região pode suportar. Este plano e este orçamento são, assim, documentos de exceção para tempos excepcionais. Estes tempos exigem união, compreensão e consensos. Cada um que assuma as suas responsabilidades, mas no final desta semana, todos nós temos uma obrigação política, moral e social de dizer aos açorianos que nos esforçamos o mais possível para que consigam ultrapassar 2012 com o mínimo de constrangimento possível. É essa a nossa obrigação. Que ninguém se demita. Os açorianos não perdoariam.